Olá, gente, eu sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história deste domingo, 25 de abril. Em 1917, nascia Ella Fitzgerald, grande voz do jazz, a divina voz dos Estados Unidos. Em 1932, nasceu o cantor brasileiro Agostinho dos Santos. E em 1952, nasceu Gessé, autor e cantor de Porto Solidão. Quem não lembra? Em 1945, 49 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, para criar a Organização das Nações Unidas. Em 1974, houve a Revolução dos Cravos. Por isso que hoje em Portugal é o Dia da Liberdade. O Dia da Liberdade é em homenagem à luta do povo português, inclusive dos militares portugueses, que garantiram, numa revolução pacífica, a derrubada da ditadura de Salazar, que já durava 41 anos. A partir de 74, Portugal passa a respirar mais liberdade. E em 76, uma nova Constituição passou a inspirar os rumos e os destinos do país português. Pois bem, uma das consequências diretas da Revolução dos Cravos em Portugal foi o fim da guerra colonialista e a libertação e independência de vários países africanos, dentre eles o país Angola. Em 25 de abril de 1984, a Lei 20.045, de autoria do deputado Dante de Oliveira, foi rejeitada. Precisava de 320 votos, teve apenas 284. O país se mobilizava em todos os estados, em todos os municípios. Milhares de pessoas ocupavam as ruas. Era o sonho das diretas já, que a Lei Dante de Oliveira, a conhecida Emenda Dante de Oliveira, deputado brasileiro do Mato Grosso, já falecido, naquele momento representava a esperança, representou o desejo e a vontade de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Vários painéis foram colocados em pontos centrais das cidades brasileiras para que o povo pudesse acompanhar aquela votação histórica. Aqui em Salvador, o painel colocado pelos movimentos sociais chegou a ser destruído, danificado por um deputado direitista conservador. E alguns dos nossos militantes de Salvador foram agredidos a socos e pontapés, somente porque queriam eleições diretas para a presidência da República Brasileira. A Emenda Dante de Oliveira não passou. 1984 foi mais um daqueles anos em que a luta do povo não foi concluída com a vitória esperada. Precisou-se esperar mais algum tempo para que o Brasil tivesse um presidente civil eleito indiretamente e mais alguns anos para a primeira eleição direta do presidente da República, uma eleição feita com liberdades pelo povo brasileiro. Pois bem, o Brasil caminha na sua história, às vezes tão surreal, que faltaria aqui a pena de Gabriel Garcia Marques para escrever o Brasil. Porque com a primeira eleição direta, nós tivemos eleito um caçador de marajás, que foi o presidente Collor de Mello. 2 anos depois, caiu no impeachment. Pois bem, o Brasil segue a sua trajetória. Quando tivemos um presidente eleito indiretamente, Tancredo Neves, em 1985, implodindo o colégio eleitoral para termos um presidente civil, Tancredo Neves, um liberal empresário, foi eleito e não tomou posse. Faleceu às vésperas da sua posse, e o vice, o então cacique do Nordeste do Maranhão, o zineiro José Sarney, que sempre apoiou a ditadura militar, ocupou a presidência da República. Caminhamos nós na nossa história, às vezes tão surreal quanto os livros de Gabriel Garcia Marques.
1979, 25 de abril, nasce na Roma Negra, no antigo Maciel Pelourinho, o Grupo Cultural Olodum. O Bloco Olodum, que também tem na sua estrutura a Escola Criativa Olodum, uma percussão extraordinária, que trouxe para a Bahia e para o mundo uma revolução cultural, estética e política. Parabéns ao Olodum pela sua luta em busca de políticas afirmativas e pela igualdade em nosso Brasil.